Comigo aqui no estúdio, o vereador Laércio Santos, do União Brasil. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite ao seu público. Uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês. Vereador Laércio Santos, como é que o senhor está observando a greve dos servidores públicos? Eu tenho para mim, Pedro, que a greve ela é legítima. Eu penso que os servidores públicos têm toda a razão de reivindicar uma recomposição salarial. Muitos falam em aumento, né? Nós não estamos falando em aumento, em ganho real, mas pelo menos trazer o poder de compra desses trabalhadores, muitos dos quais que têm salário baixo, então precisa ser valorizado. Não é simplesmente você agregando vale-refeição, vale isso, vale aquilo que vai enaltecer o salário. Primeiro que quando o prefeito propõe uma medida dessa, eu acho que é de forma absurda. Ele não está pensando que proposta dessa natureza não contempla nas férias, não contempla no 13º, não contempla nas contribuições previdenciárias e acaba achatando o valor do benefício desse trabalhador em um certo período. Então, eu tenho para mim que o poder público ele precisa fazer o dever de casa, aliás, deveria ter feito o dever de casa e deveria ter pensado nisso. Pedro, você veja o seguinte, nós tivemos o regime de própria, transferência de todos os trabalhadores para o regime próprio. Nós tivemos, o município deixou de recolher o FGTS. O município que recolhia a cota patronal do INSS aí próximo de 30%, 28%, 29%, 30%, com mais os 8% do FGTS. Nós tivemos uma economia para o Tesouro Municipal, Pedro, de quase 20%. E hoje a administração fala que não tem condições de analisar e recompor os salários desses servidores. Então eu acho que é legítima a greve. Quem administra a cidade precisa arrumar um mecanismo para recompor os salários dos trabalhadores. Talvez esse planejamento deveria ter existido desde lá de trás, não houve. Administra a cidade simplesmente com contratos emergenciais, com puxadinho aqui, puxadinho de lá, sem uma plena transparência, e hoje nós estamos vivenciando esse clima onde nós temos diversas cidades na região metropolitana, diversas cidades no interior do estado, inclusive de outros estados dando reajuste de 10, 15, 16, em algumas situações passando até de 20%, enquanto que a cidade de Guarulhos, por exemplo, Pedro, perde para Guarujá, com todo respeito à cidade de Guarujá, que deu 15,04%. Então, eu acho que é legítima, a meu ver, não é política essa greve, eu acho que basta você ter um simples dado, quanto que custava um botijão de gás em janeiro do ano passado e quanto que custa agora. Então, só por aí você já tira a inflação, quanto que representa. E eu já me manifestei nas minhas redes sociais e vou registrar aqui também. Eu, como jornalista e servidor comissionado da Câmara, sou a favor também da categoria, do movimento da categoria. Eu acho inadmissível 0% de reajuste. Não que eu ganhe mal, não. Mas 0% é um assinte. Tá? Agora, vereador, o senhor citou aí Guarujá, mas você está Curitiba, que é uma cidade, deu 20%. Curitiba foi 13,71 e a Câmara Municipal daquela cidade quase 20%. Então, 20% foi na Câmara. Para a Câmara Municipal. Então, reafirmando que a Câmara e a Prefeitura podem ter reajustes diferentes. São gestões diferentes, a Lei de Responsabilidade Fiscal traz o limite de gasto que é 54% para o município e 6% para a Câmara. Então, a Câmara Municipal tem orçamento próprio e eu acho que deve seguir o caminho próprio de forma diferente do que está conduzindo o prefeito da nossa cidade. E fazendo adendo ao que o senhor falou, que não haverá reflexos, né? Também os aposentados não terão reajuste. Pedro, outro absurdo que ninguém falou, Pedro, é essa questão previdenciária aqui na cidade de Guarulhos. Eu falei várias vezes na Câmara Municipal, quando o prefeito encaminhou o regime de previdência lá para unificar, eu falei que isso não era vantagem para os servidores e a prova está evidente, Pedro. O ano passado, quem é do regime geral, do INSS, teve um reajuste de 5,45%. Este ano, 10,16%. A data base, para quem não sabe, do INSS é janeiro. Nós temos um reajuste acumulado do ano passado até aqui, Pedro, de 16%. O que eu falo dos aposentados? Os aposentados, Pedro, já contribuíram.
as verbas que estão lá são aplicadas no mercado financeiro para fazer vezes a esses benefícios previdenciários de quem está lá ou de quem futuramente venha estar. Eu não vejo o menor sentido, Pedro, do reajuste dos servidores inativos serem tal qual os servidores do município. Isso é um grande absurdo, eu acho que isso precisa ser revisto, no mínimo, ter paridade com o regime geral da Previdência Social. Bom. Porque ao longo desses 10 anos, Pedro, 20 anos, se assim continuar, os servidores do município que vierem se aposentar verão a grande perda que terão em relação ao INSS, aquilo que eu já falava lá atrás, e o prefeito da mesma forma para o IPREF aí também propõe zero, é um outro absurdo. Eu acho que o governo do prefeito Guti está perdido, não sabe analisar essas questões, não sabe planejar, está mal assessorado. Agora, vereador Laércio Santos, um funcionário me fez uma observação, eu queria saber a sua opinião como advogado, especialista na área. Ele falou o seguinte, que corre o risco de algum funcionário público, vamos supor, se aumentar os benefícios, ele terá um desconto maior de 20% do vale-refeição. Ele corre o risco de receber menos do que recebe hoje? Tenho que analisar, Pedro. Eu tenho que analisar tecnicamente essa situação, porque existe a coparticipação do trabalhador e, de repente, isso de fato pode acontecer. Mas perceba, você não vai haver uma bonificação lá de R$40. Nos benefícios. Nos benefícios. 40 ou 80, nem lembro, alguma coisa assim. 40%. É de 80 para 120, R$40. E entra a coparticipação dele, né? Exatamente. Pode acontecer. Essa coparticipação de 20% pode, no fim, no contra-cheque, ele vai receber menos dinheiro. Pode acontecer. Pode acontecer. É surreal. Pode acontecer porque já ocorre com o sistema previdenciário, onde eles contribuem com 14%, Pedro. Os trabalhadores do município, eles contribuem com 14%, enquanto que dos regimes geral aí afora tem uma tabela progressiva até 14%. Então, essa foi mais um grande erro da gestão do prefeito. Eu tenho para mim que o prefeito ele precisa arrumar uma saída, Pedro. Este limite que está sendo propagado aí da Folha, eu não acredito nele. Nem eu. Eu não acredito, principalmente, eu teria que analisar com bastante profundidade, eu não acredito, inclusive, por conta da extinção da Proguaru, que eu confesso para você que eu preciso analisar com calma se vai influenciar ou não, mas eu tenho para mim que esse número que o prefeito está propagando, que ele está passando para os assessores deles propagar pela cidade, eu acredito que não é real. Não é real, Pedro, inclusive, diante do que eu falei, deixou de recolher 8% de FGTS, a contribuição previdenciária da cota patronal do município caiu no mínimo aí 10%. Então nós estamos falando, Pedro, de 20% desde 2019 que o município deixou de arcar. Então esses números que o prefeito está falando não é real e não bate. E, aliás, eu e o senhor discordamos também lá atrás, em 2017, quando o prefeito Guti anunciou uma dívida de 8 bilhões. Isso é outra mentira. É mentira. Isso é mentira, isso não é ninguém mentira. Atestou, ninguém atestou esse número. Isso é mentira. É praxe do governo maquiar as informações para induzir a população a erro. A dívida da cidade é uma delas. Alguns vereadores que defendem a base do governo já se manifestaram, o próprio prefeito, através dos grandes meios de comunicação. Em um certo momento, eu conversando com o secretário de Fazenda, ele falou, o seu conceito está correto. Só que eles não têm coragem de vir a público. Por quê, Pedro? Eles pegaram uma dívida, Pedro, até 2040 e trouxeram ela para o momento presente. Isso não é dívida vencida e dívida consolidada. Então, dizer que a cidade tem uma dívida de 7,5 bi, e detalhe, Pedro, se a cidade tivesse essa dívida, não poderia ter contraído os 500 milhões de empréstimo, porque você tem um impedimento legal. Lógico. Então, aí você confirma a mentira. A certidão negativa, né? Exatamente. Não a certidão negativa, é o limite de endividamento. De limite mesmo. Você tem um limite. Bem observado. Bom, sessão quarta-feira agora, vereador? A sessão é quarta-feira, eu acredito que corra na normalidade, porque na última quarta-feira analisou todos os requerimentos, projetos de leis, eu acredito que será bem rápido e calma. Eu estou surpreso, o seu colega vereador Leandro Dourado fez uma denúncia grave, hein? De uma área ambiental que estaria sendo utilizada como aterro. Eu vi, aquilo lá precisa de fato ser apurado, precisa talvez até chamar, vou até sugerir para o colega, sugerir para a comissão, junto com o vereador Leandro Dourado, sugerir a Comissão de Meio Ambiente,
chamar a secretaria, o secretário do Meio Ambiente na Câmara Municipal para dar explicação. Porque eu acho que é muito aliás, sério. é vereador, né? Tiago Surfista. Exatamente. Ele, a diretoria respectiva, precisa vir até a Câmara explicar o que está acontecendo e quais as medidas que foram tomadas, Pedro. Porque ali, da forma que eu vi, me lembra a situação ali da área da Klabin. Eu estive lá naquela época, 2016, 2017, inclusive, o atual prefeito da cidade esteve conosco. Me parece que é a mesma situação. E há um forte rumor de envolvimento de pessoas influentes, hein? Forte rumor de envolvimento de pessoas influentes. O vereador Leandro Dourado recebeu um recado meio suspeito. O assunto é grave, hein? E, aliás, me perguntaram, vereador, por que o vereador Dourado não apresenta uma comissão especial de inquérito? Porque não pode. O governo já sufocou todas as possibilidades de comissão de inquérito. Lá nós temos, são duas situações, né, Pedro? O presidente, nosso presidente, precisa resolver esta situação, porque as comissões elas estão travadas, porque não voltou ainda às sessões ordinárias. Enquanto não voltar à sessão ordinária, estas comissões que o governo protocolou, elas não podem fluir. E me parece que essa questão, nós estamos caminhando para uma questão jurídica meio delicada. Eu penso que a casa precisa resolver isso o mais rápido possível. Inclusive, eu vou provocar o presidente na próxima sessão, porque nós não podemos travar a pauta de tal forma. Daqui a pouco vai ter judicialização aí e, com certeza, o juiz poderá dar liminar, não só por conta desta situação, mas por conta da tribuna livre, a sessão solene, Exato. Outros atos que a Câmara não vem realizando, e eu acho que já passou do momento da gente refletir sobre tudo isso. Até uma certa quantidade de público poderá ser questionada, né? Sim, exatamente. O mínimo possível, mas tem que ter. Tá certo. Obrigado, vereador Laércio Santos, parabéns pelo seu trabalho. Então, se tiver algo a finalizar, fique à vontade. Não é só essa questão do PDV, tem um munícipe que acabou de falar sobre o PDV. Boa pergunta. Eu acho que o governo, a falta de planejamento, calhou com esse PDV, que o governo deveria primeiro ter tratado da recomposição salarial dos servidores e enfrentar esse PDV, talvez em um segundo momento, mas a questão é tão desorganizada que encaminha um PDV para a Câmara Municipal, submeteu a aprovação sem definição de número, valores, quem poderá ou deixará de participar. Só fez uma ressalva lá que os aposentados terão prioridade, mas isso não é a solução. Você fala muito aqui por exemplo, o pessoal da guarda que vão querer optar e vão ter o direito. E eu não duvido nada, Pedro, se não tiver judicialização dos interessados aí, porque se você tem direito, eu tenho direito, ela tem direito, e eu acho que o princípio da isonomia, essa proposta que foi aprovada na Câmara Municipal, não está sendo respeitada. Eu acho que nós teremos problemas pela frente, seja pelo questionamento da forma que foi aprovada a lei, que não prevê o custo, você tem que ter um impacto financeiro sobre o tema, e também pela questão da paridade do direito. Quando uma lei não é bem aprovada, a probabilidade de questionamento é muito grande. Me perguntaram se o prefeito Guti pode fazer o PDV por setores, por exemplo, só educação. Pode, da forma que está, pode. Entendeu? Olha, eu falei primeiro, quando eu vi esse PDV, eu falei, gente, não há dinheiro para PDV e reajuste. Não há. Uma coisa ou outra. E outra, qual é o interesse do prefeito Guti em dar reajuste? Se ele der reajuste, desestimula o cidadão, o servidor, a aderir ao PDV. Pode ser. É lógico. A depender da situação, pode ser. Então ele pode fazer por setores? Pode, ele pode setorizar. Só obra, GCM, só educação, só GCM. Entender. Você acaba tratando uma questão de forma desequilibrada. Por que o equilíbrio? O equilíbrio tem que ser tratado com o legislativo. Aí você coloca o poder de uma situação na mão do prefeito, que pode ser utilizada de forma não republicana. Então eu acho que isso é muito, muito ruim, além das questões técnicas que a gente já debateu na Câmara, eu acabei de falar, o impacto financeiro e tudo mais. Não existe aprovação de uma norma que gera custo sem você obedecer o que está escrito na Constituição Federal. Está lá claro que você tem que apresentar o impacto. Não foi apresentado nada disso, o prefeito não se importou e aprovou do jeito que está, e com crítica, Pedro, com crítica nos bastidores por parte da base, que muitos dos quais não se sente confortável de falar sobre a questão publicamente na tribuna. Obrigado, vereador Laércio Santos. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Pedro. Uma boa noite a todos.